Olá pessoal do canal Rei da Paquera. Neste vídeo eu irei falar sobre como acabar com a timidez e darei os princípios básicos. Bom, eu já fui muito tímido por muitos e muitos anos e sofri muito por causa disso. Perdi amizades, empregos, e mulheres também que queriam ficar comigo. Então, eu espero que esse vídeo venha a te ajudar e fazer você entender o que é timidez e que venha te dar uma direção para que você saia da situação. Bom, algo que eu gostaria que você soubesse é que a timidez não é doença. A timidez é um estado normal e não tem problema nenhum. A questão é a timidez excessiva, essa sim que prejudica você. Então vamos dizer que você está na faculdade e o professor peça para você dar uma palestra, apresentar um trabalho, ou no trabalho, e aí você, por timidez excessiva, você acaba desistindo e até perdendo ponto ou o emprego. Eu já tive uma colega de faculdade que era muito tímida. Ela era do meu grupo e eu tive que apresentar o trabalho sozinho, porque ela tinha muito medo, era muito tímida, e aí ela falou comigo isso. Então realmente é uma coisa que atrapalha, principalmente na questão da paquera, porque para o homem é um pouco mais complicado, porque você que tem que tomar atitude. Então, se você é tímido ao extremo, fica complicado. Então vamos lá, amigo. Eu espero que esse vídeo te ajude. Vamos aos princípios básicos. Bom, a primeira coisa que você deve entender é que existem 4 os principais geradores da timidez. Sim, meu amigo, existem 4. São 4 coisas que fazem que você fique extremamente tímido e você tem que acabar, você tem que atacar esses geradores. Então vamos lá. O primeiro é a obsessão, só um minuto, é obsessão pessoal. Bom, a obsessão pessoal é simplesmente um ato que o tímido tem de ser muito egocêntrico. Ou seja, é a pessoa que é perfeccionista. Eu era muito assim. Eu levava a vida a ponto de faca e as coisas não são assim. Então, eu só focava em mim. Os problemas que eu tinha, eu achava que só acontecia comigo. E, meu amigo, isso atrapalha porque você não consegue se comunicar com outras pessoas, porque você só foca em você. Isso é ruim, né? Para você fazer amizade também. E fica muito difícil. Então, não tenha essa obsessão pessoal. Eu chamo de síndrome do eu. Então, tome cuidado com isso, com esse gerador, porque você vai ficar muito, muito tímido se você for um cara muito obcecado por você mesmo. Tenta levar a vida numa relax, como dizem aí, né? Não leve a ponta de faca, leva numa boa. E não fique focando só em você, se colocando como centro do universo. Você não precisa, quer dizer, ser uma pessoa 100% perfeita. Saiba que todo mundo erra e nós vivemos num mundo imperfeito. Então, cuidado aí com a obsessão pessoal. Bom, o segundo gerador de timidez extrema é a autoimagem negativa. É muito comum caras muito tímidos terem uma imagem muito negativa deles mesmos e, sabe, se acharem inferiores do que outras pessoas.
E eu faço parte até de alguns grupos do Facebook, até porque eu fui um cara muito tímido por muito tempo e sofro. E o que eu vejo muito são caras reclamando, sabe? Como se eles fossem vítimas. E eu fico extremamente preocupado com isso, porque ninguém é inferior a ninguém. E quando você se vê como uma pessoa inferior às outras, você acaba atraindo coisas ruins para você e se afundando mais ainda nesse problema da timidez excessiva. Então, seja uma pessoa positiva, procure trocar amizades e não fique falando dos seus problemas nas redes sociais. Eu até fiz um grupo, é até engraçado, porque o pessoal entrou no grupo, aliás, o nome do grupo é Timidez que se vai, o clã dos vencedores. E o propósito desse grupo era que os membros focassem em ajudar um ou outro a superar a sua timidez excessiva e terem resultado. Então o foco era postar só soluções. Só que o pessoal não engajou muito, só poucas pessoas que engajavam ali, que participavam ali do grupo. Então eu vi que o pessoal gosta de ficar ele se lamentando nos grupos. Isso faz até mal, meu amigo, quer dizer, para você, meu amigo. E você não vai conseguir se livrar da sua timidez se você continuar com esse comportamento, focando no problema. É o que eu sempre digo. A timidez em si, ela não existe. Ela é simplesmente uma combinação de hábitos que fazem você ser o que as pessoas chamam de tímido. Então, você quebrando esses hábitos, você sai desse padrão de timidez excessiva. Então, por favor, meu amigo, não se deprecie, não tenha uma imagem negativa de si mesmo. Bom, o terceiro gerador de timidez é enaltecer só coisas negativas. Como eu falei, dei um exemplo dos grupos do Facebook e até pessoas que eu conheço na minha vida pessoal que são muito tímidas, elas têm essa característica principal. Eu tinha de só focar nas coisas ruins. E esse gerador tem também a ver com o outro, com você ter uma imagem negativa de si mesmo. Então, a pessoa só fala coisas ruins dela mesma, como se ela fosse inferior. E como eu já disse, você não é inferior a outras pessoas. Então tome cuidado com isso, porque tudo aquilo que você foca tende a crescer. Então não foque em coisas negativas de si mesmo. E não se faça de vítima, só isso, guarde isso, não se faça de vítima. E eu fico até triste com alguns caras que sofrem de timidez excessiva, porque parece que eles gostam de fazer isso, e é muito triste. Isso acaba até atraindo outras pessoas também, e acaba que a pessoa não sai desse ciclo vicioso, e isso é muito ruim. Você tem que sair desse ciclo vicioso, meu amigo. Então tome muito cuidado, não fique enaltecendo suas coisas negativas sobre você mesmo. E o quarto gerador, para mim, é o maior de todos, o maior causador de timidez excessiva. Eu mesmo fui atormentado por este gerador. E era algo que me fazia infeliz, que me fazia travar. Eu ia numa balada e travava, não conseguia dançar, não conseguia chegar numa menina, perdi várias oportunidades de emprego, simplesmente por causa desse gerador. O gerador preocupar-se demais com o julgamento alheio. Bom, esse gerador, ele é o maior porque o tímido, o excessivo,
ele se coloca numa posição, isso está até ligado com os outros geradores. A questão é a seguinte, é como ele tem uma imagem negativa de si mesmo, e ele tem uma obsessão pessoal também, por ser uma pessoa muito perfeccionista, só foca em si mesmo, e não vê o mundo como um lugar de pessoas e seres humanos que têm erros, que não são perfeitos e têm os mesmos problemas que você tem. Então acaba que o cara acaba se preocupando muito, você acaba se preocupando muito com o julgamento alheio. É como se você estivesse num julgamento, entendeu? Então tome cuidado com isso. E literalmente, desculpe até a maneira de falar, ligar o foda-se, dane-se para a opinião alheia. Se você fizer isso, meu amigo, a sua timidez excessiva vai diminuir a níveis, a taxas extremas. Eu fiz isso. Claro que não é fácil, mas você precisa, amigo, fazer isso. Que é uma das reclamações que eu vejo muito, muito mesmo. O tímido, ele acaba sendo muito sensível ao julgamento alheio. E isso é prejudicial, porque tem pessoas, eu, por exemplo, que vou à balada, entendeu? Existem pessoas que te julgam por inveja ali, ou de repente são preconceituosas, ou não gostam de você, e te criticam, falando de você, para te parar e fazer você ficar mal. Então, se você é uma pessoa muito sensível, que está ligada a uma autoimagem muito negativa, na autoestima coisas negativas, isso vai parar você. Aí você vai travar. Por quê? Você programou o seu cérebro para que ele tenha essas reações. Eu já vi casos de caras que ficam nervosos, que tremem. Isso é o quê? Uma programação mental. Uma autoproteção. É como um animal que está em perigo e aí são 3 reações que ele tem. Ou ele corre, ou ele fica parado, ou ele ataca. Então, no caso, o que acontece com o tímido? Ele vai fugir ou ele vai ficar parado, paralisado. Não vai fazer nada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar a sua mente para se livrar dessas crenças negativas. Bom, eu vou falar abaixo como você vencer esses geradores. Então vamos lá. Como acabar de vez com a timidez. Vou dar aqui alguns passos para você resolver essa situação que eu segui e diminuiu a minha timidez e me fez melhorar de vida. Porque o que importa é você melhorar de vida, porque realmente não é legal, meu amigo. Você perde muitas oportunidades. Eu não sei qual a sua idade, eu vejo até caras aí com 40 anos. Claro que se você gosta de ser tímido ao extremo, beleza. O que eu não concordo é o cara se fazer de vítima, o cara ficar reclamando da vida e... quer dizer, como se ele não tivesse autoridade para mudar as coisas. Então, depois que você vê esse vídeo, eu espero que você não fique reclamando da vida. Depois eu fique reclamando, porque eu sou muito tímido, e as pessoas não me dão bola, as pessoas têm preconceito contra o tímido, entendeu? Eu espero então que você não faça mais isso. Só se você quiser. Porque tem pessoas que é feliz sendo tímido ao extremo. Eu conversei com um cara que, num grupo, tentei ajudar ele e ele me disse que ele era feliz ao extremo. Então, beleza. Mas se você se sente mal, você não está satisfeito com os resultados, então é hora de mudar. É hora de você tomar atitude. E é possível, meu amigo, é possível você se livrar da timidez excessiva. Então vamos lá. Bom, o primeiro deles saiba qual o seu problema. Bom, eu já passei os 4 geradores acima, deixa eu voltar aqui. Obsessão pessoal, autoimagem negativa, enaltecer só coisas negativas, preocupar-se demais com os pensamentos, com as críticas alheias. Bom, você vai fazer uma autoanálise.
e você vai ver qual desses geradores que está causando mais a sua timidez. É uma obsessão pessoal? Uma autoimagem negativa que você tem de você mesmo, e isso faz com que você se coloque como uma pessoa inferior às outras? Será que você é uma pessoa negativista? Porque realmente as pessoas não gostam de pessoas negativas. Bota isso na sua cabeça. Qualquer pessoa muito negativa afasta as pessoas. Então é natural, não é preconceito das pessoas quanto o tímido. É simplesmente porque, assim, as pessoas são um espelho. O que você transmite para elas, elas vão transmitir de volta para você. Se você chega, por exemplo, numa balada ou vai interagir com pessoas do grupo do trabalho, elas notam que você é uma pessoa que se sente mal conversando, uma pessoa que só fala coisas negativas a seu respeito, que não se ama e tal, as pessoas vão se afastar de você. Isso é natural. Isso não tem nada a ver com preconceito. Então você saber qual desses 4 aqui, geradores, está causando a sua timidez é a primeira coisa. O que eu posso te dizer é que desses 4 aqui, o mais preocupante é o preocupar-se demais com o julgamento alheio. É o principal causador da timidez. Então, pare o vídeo aí e analise. O que está causando a sua timidez excessiva? Qual desses 4 geradores que eu mostrei aí para você? Bom, o segundo passo para acabar de vez com sua timidez excessiva é saber seus pontos fortes. Bom, como eu falei acima, lá sobre a autoimagem negativa, as pessoas muito tímidas, elas exaltecem demais os defeitos delas e esquecem dos pontos fortes. Isso aí é um problema, porque você causa uma programação mental em você mesmo, e aí que você tem essas reações aí de medo, de ficar nervoso, de suar frio. É uma autoproteção, meu amigo, que o seu corpo acaba executando. Então, o que você vai fazer? Começa a focar nos seus pontos fortes, porque todo mundo tem pontos fortes, todo mundo tem qualidades. Eu não sei o que você faz ou no que você trabalha. De repente você tem um dom. De repente você sabe cantar ou sabe desenhar. Sei lá. Mas o que importa é que é uma forma de você rebater essa imagem negativa que você tem de você mesmo. Então pegue um papel e uma caneta e anote aí. Quais são os meus pontos fortes? Anote aí, pense. Se for o caso, pergunte a amigos, pergunte a seus pais, familiares, que são pessoas que te conhecem, que gostam de você, para que você saiba quais são os seus pontos fortes, que você passe a focar. Porque aí, quando você começar a pensar coisas negativas de si mesmo, você vai poder rebater essas crenças limitantes que você tem. E é uma técnica que eu até aprendi com a programação neurolinguística, que é você questionar essas crenças negativas que você tem a seu respeito. Então diga que você pensa que você é inferior, porque eu sou tímido, eu sou inferior às outras pessoas. Ah, tá. Aí você usa esses pontos fortes para rebater. Não, mas eu sou uma pessoa capaz, eu faço tal coisa. Então isso é importante que você faça isso, para que você tenha ferramentas. Bom, o outro passo para você acabar de vez com a sua timidez é parar de focar em si mesmo. Esse daqui vai realmente atacar a obsessão pessoal. Então evite se achar o centro do universo. Leva a vida mais numa relax, numa boa. Então não leve as coisas muito a sério. Você tem que saber que todo ser humano erra, ninguém é perfeito e que ninguém é melhor que você. Então, você pare de ficar se
focando em si mesmo, entendeu? Achando que só você que passa por problemas. Comece então a focar mais fora de você, ver que você é um ser humano igual a outro qualquer, outra pessoa qualquer, quer dizer, e que merece ter sucesso na vida, e que é uma pessoa que tem todas as condições possíveis de ser alguém melhor. Bom, o quarto passo para acabar com a sua timidez excessiva são afirmações. Eu usei muita auto-hipnose e afirmações para me reprogramar e para reprogramar a minha mente. Porque eu tinha muitas crenças limitantes, então eu comprei muitos áudios de auto-hipnose, cursos de PNL, e fazer afirmações é simplesmente você usar palavras positivas a seu respeito para se motivar. Eu, por exemplo, estou aqui gravando o vídeo e no meu quarto aqui, eu coloquei no meu armário, no banheiro, no espelho do banheiro, tem várias frases motivadoras. Então, quando eu estou me sentindo mal, sabe? Que infelizmente nós vivemos numa sociedade muito competitiva. Então, você se motivar é importante. Então, quando eu estou mal, eu olho, eu leio essas frases, me autoafirmo. Então, tem uma frase aqui de pensadores. Então, eu leio, isso me dá uma motivação, uma energia boa. E é legal, porque você repetir coisas boas a seu respeito, isso vai ajudar você. E vai te ajudar, como eu vou dizer, na verdade é uma ferramenta para você lutar contra essas crenças limitantes, que são elas que fazem você ficar tímido ao extremo. Então você precisa usar ferramentas. Se você quiser, você pode até pesquisar mais a respeito sobre auto-hipnose, sobre programação neurolinguística, e que tem técnicas fantásticas para você estar usando, que vai te ajudar a lutar contra esse problema, mas fazer afirmações é muito importante. Bom, o quinto passo para acabar com sua timidez de vez, ele é muito importante, é um dos maiores de todos. Saia da sua zona de conforto. Bom, eu comprei um livro do Tito Paz, que é um psiquiatra aqui do Rio de Janeiro. Ele foi até no programa do Jô dar uma entrevista. O nome do livro é Sem Medo de Ter Medo. Eu até indiquei nos grupos, mas o pessoal não deu muita atenção, né? O pessoal gosta muito de ficar enaltecendo os seus problemas. E no livro ele citou uma frase de um psiquiatra famoso, uma frase dele que dizia que a melhor forma de você vencer o medo é lutar contra ele. Então, meu amigo, se você não lutar contra os seus medos, você vai ficar escravo deles. Então, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Simples assim. Então, se você é tímido ao extremo e você, por exemplo, você tem medo de interagir com pessoas, você vai ter que, aos poucos, fazer essas coisas que você tem medo, para quebrá-las. Então, o que eu oriento? Que você faça dinâmicas. Eu fiz muitas. Tipo, perguntar as horas na rua, ir sozinho no cinema. Mas vai aos poucos, vai fazendo aos poucos. Vai com um amigo, depois você vai aos poucos. Enfim, você tem que ir forçando para sair da sua zona de conforto. Isso vai te ajudar muito. Muito mesmo, meu amigo. Bom, o sexto passo é: relembre seus sucessos. Isso vai rebater ou enaltecer só coisas negativas. Então é importante você ter um caderno de sucessos seu, fotos aí, de repente você se formando, ou você
se formando no curso. Nós vivemos numa sociedade muito competitiva e outras pessoas tendem a querer te rebaixar. Então você tem que focar em coisas boas que aconteceram com você. Então você pode até ser egocêntrico, em focar só nos seus pontos fortes. Então, um álbum de foto de coisas que você tenha realizado, você pode colocar foto no Facebook, isso vai te ajudar bastante. Bom, o último passo que é um dos mais importantes, que depois de sair da sua zona de conforto, procure ajuda. Olha, é incrível, meu amigo, eu até fico triste com essa situação, porque eu já respondi milhares de pessoas em grupos do Facebook, tem até um espaço especial que eu participo, e o pessoal tem muita resistência para procurar ajuda terapêutica, porque ninguém consegue nada sozinho. Eu dei os passos aqui, mas eu fiz terapia, né, com psicólogas, né, procurei outros especialistas, Master em PNL, e que me ajudaram, amigos também. Então é importante que você... E isso aqui também tem a ver, que está ligado também ao sair da sua zona de conforto, como eu já disse. Então é triste, é muito triste, porque realmente a pessoa ela tem uma crença tão negativa de si mesma que ela até descrê que um profissional, que uma pessoa que estudou mais de 4 anos não vai conseguir curar ela ou resolver o problema, ou simplesmente ajudá-la, e ela não se permite nem a isso. É um egocentrismo muito grande. Então, sempre que eu colocava assuntos nesses grupos relacionados à solução, eu era praticamente bombardeado. Os tímidos lá, excessivos, fiam em cima de mim, falavam, você é preconceituoso contra os tímidos, não é bem assim, não, porque não funciona. Enfim, a pessoa criou uma crença como uma religião de que ela é uma pessoa doente e que timidez não tem solução, e isso não é verdade, meu amigo. Timidez ela pode ser curada, só basta você querer. Então, procure ajuda, entendeu? Tem o SUS, se você não tem condição financeira. Se você tem, meu amigo, é mais um motivo aí para você investir na sua melhora. Vá numa psicóloga, existem várias linhas de terapia, eu vou até falar aqui com vocês, né? Porque o que me deu mais resultado foi a programação neurolinguística, né? E a hipnose. Então, você pode até colocar um prazo, se você for fazer terapia. Se você for numa psicóloga, por exemplo, você pode dar um prazo. Eu vou ficar 6 meses, se eu não tiver resultado, eu vou procurar uma outra terapia diferente. Porque é aquilo, né? Em toda profissão existem pessoas de boa índole e pessoas de má índole. Então tem psicólogo que pode, de repente, aí se aproveitar de você. E aí não vai ser legal, e você vai ficar estacionado. Como foi o caso da minha primeira psicóloga, né? A outra me ajudou mais e depois a PNL hipnose veio aí arrasando, me ajudando para eu me livrar realmente da timidez excessiva. Então, meu amigo, procure ajuda. Não fique em grupos reclamando. Tem solução, não é doença. Procure, veja de novo esse vídeo, procure pensar sobre o assunto, procure aplicar o que eu disse, e eu espero que você goste, que tenha te ajudado esse vídeo. E se você gostou, dê um curtir, um like, compartilhe. Eu tentei passar informações muito rápidas aqui para não ficar um vídeo mais longo, mas veja de novo, vai pensando devagar e siga os passos que eu indiquei. Visite o meu blog reidapaquera.com, que é para ajudar você aí que tem essa dificuldade, porque também é o que eu vejo muito nos grupos sobre timidez. Os tímidos reclamam muito da dificuldade de lidar com o sexo oposto, porque para a mulher tímida é mais fácil do que para o homem. Claro que uma vai falar, não, que isso, cara, o que você está falando? Mas é verdade, pessoal, porque que acontece? A mulher, ela não precisa abordar.
um homem que tem que abordar a mulher. Então, mesmo a mulher sendo tímida, é só ela decidir se vai querer ficar com o sujeito ou não. Ela não precisa abordar o homem. Agora, já o homem tímido, não. Se você é cobrado, que você tem que ir em cima e você tem que abordar. E você tem que cortejar, você tem que paquerar, tem que ter se comunicar bem com ela. Então, como é que fica o cara muito tímido? Né? Fica complicado, porque envolve ter habilidade social, habilidade de comunicação. E aí, realmente, meu amigo, fica complicado, porque eu passei uma boa aí. Então, para um homem, ele tem que vencer essa timidez excessiva, se ele quer ter resultado no campo amoroso. Claro que você pode ter sorte aí de encontrar aí uma mulher que te aceite, mas é difícil. Eu vejo muitos caras aí, a grande maioria, 90% dos grupos aí, sobre timidez, só homens reclamando muito sobre esse assunto, que não consegue namorada, entendeu? Então, meu amigo, se você viu esse vídeo, veja de novo os passos, principalmente procure ajuda de um terapeuta, para que você saia dessa. Então, eu espero que tenha te ajudado. Eu vou fazer mais outro vídeo para te ajudar. Acho que eu vou passar exercícios. E espero que você tenha gostado dessa apresentação. Até mais e fui!